Aleluia. Aleluia. Obrigada, Senhor, por governar as nossas vidas, Pai. Obrigada, Deus. Amém? Amém? Tudo bem com vocês? Só tem 3 aqui, pessoas, é isso? Tudo bem com vocês, gente? Aê, melhorou, tá melhorandinho assim. Tudo bem com vocês? Aê, tá melhorando. Gente, existe um rio, né? Se movendo. A gente está vivo, amém? Estamos vivos? Você está vivo aí? Quantos aqui já fizeram essa pergunta? Por que eu? Alguns momentos da vida a gente já se fez essa pergunta, né? Por que eu? Certamente em alguns momentos tipo, por que eu? Porque foi muito bom. Em algumas situações da vida a gente pergunta assim, por que eu? Por que comigo? Por que eu? Não é? É muito interessante porque às vezes por que eu? Tipo, questionando muito, porque não deveria, não era para ser. Aí você pensa, por que eu? Às vezes você fala assim, óbvio que sou eu, porque eu, é óbvio. Parece confuso, né? Um papo meio de louco. Mas assim, vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, a gente está no final de uma partida de basquete feminino, sub-12, 13, assim. E as jogadoras são Manu, Ana Júlia, Pamela. Estamos no final e precisa de uma cestinha para fazer 3 pontos. Quem que eu vou escolher? Eu sou a técnica. Eu vou escolher a Manu. A Manu não vai perguntar por que eu. A Manu vai dizer, é óbvio que sou eu. Ela não vai questionar por que eu, nesse momento, para fazer uma cesta valendo 3 pontos. Agora, se eu chegasse nesse momento e falasse, Ana Júlia, ela vai dizer, por que eu? Não é verdade que existem momentos na vida que é tão óbvio que seja a gente, mas existem momentos na vida que é tão louco que seja a gente, não é? E nós vamos conversar um pouco sobre isso. Você que trouxe a tua Bíblia, eu quero convidar você a abrir no livro de João, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 16. Diz assim: não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Amém?
Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. 17. Então a palavra aqui, ela é muito clara, dizendo que foi o Senhor quem nos chamou. E quando o Senhor, Ele nos chama, nós temos que entender que existe um destino e um propósito para as nossas vidas. Diga assim para a pessoa que está do teu lado: existe um destino e existe um propósito para a sua vida. Quando a gente para pensar nisso e a gente pensa em alguns homens de Deus e da palavra e da história desses homens, é muito interessante a gente ver como Deus, Ele tem a capacidade de trabalhar, preste atenção, com o provável e com o improvável. Como existe aquele que Deus chama e Ele fala: por que eu? Como existem aqueles que Deus chama e Ele fala: eu entendi por que eu. Deus é aquele que chama o provável e o improvável. Tem como soltar essa artezinha? Dessa frase? Deus é aquele que chama o provável e improvável. Quando nós pensamos na vida do apóstolo Paulo, era muito improvável que um assassino de cristãos, era muito improvável que um homem que perseguia cristãos, que viveu grande parte da sua vida matando, condenando, julgando cristãos, um dia se tornaria apóstolo de Cristo, não é? É muito improvável. Quando a gente para pensar na improbabilidade de Paulo um dia ser cristão, nos gera muita esperança, não é? Quando a gente pensa naquilo que ele foi, naquilo que ele se tornou, a gente fala: caraca, é possível para qualquer um. E assim, ele não foi um simples cristão, ele foi o maior dos apóstolos. O mais improvável se tornou o maior dos apóstolos. De repente você pode olhar para a tua vida e achar que é muito improvável que o Senhor tenha um propósito, um destino para ela. De repente você pode olhar para o teu dia a dia e dizer: cara, não há possibilidade de realmente acontecer aquilo que eu ouço na igreja. Quando a gente canta que é Ele que nos governa, o quão profundo isso é para você? O quão profundo é para você entender esse governo de Deus na tua vida? O quão profundo é você sair daqui e falar: cara, é Ele no governo. Davi era o irmão mais improvável. Quando Samuel, o profeta, chega na casa de Davi, e ali Davi com 7 irmãos, o pai então manda chamar todos e vai apresentando um a um, desde o mais forte, desde o mais valente, desde o mais robusto, desde o mais bonito, os mais prováveis. É interessante que eu estou construindo uma coisa que eu já vou desconstruir. Sabe por quê? Porque Deus não coloca-se dentro de uma caixinha
Ele chama os prováveis e os improváveis. Sabe por quê? Porque o profeta que ungiu Davi, o profeta que ouviu de Deus, dizendo, não é esse, não é esse, não é esse. O profeta que ouviu do Senhor que os prováveis não eram, foi um profeta provável. Porque Samuel foi um servo provável. Por quê? Porque Samuel foi filho de Ana, que não podia ter filhos, estéril, e clamou ao Senhor e ao Cana, seu pai. E Ana, num momento ali, onde ela ia visitar o profeta Eli, ora, clamando, clamando, clamando. O profeta até acha que ela está bêbada, de tão sofrida que essa mulher estava, porque ela sofria muito com a outra mulher, Penina, que tinha um monte de filho e ela não conseguia ter filho nenhum. E o Senhor resolve então abençoar essa mulher. E quando ela engravida e ela promete então esse filho ao Senhor. E quando o menino é desmamado, ela leva esse menino para morar com o sacerdote Eli. E aí você olha para a vida de Samuel e você diz assim, é muito provável. Olha a história dele. Não é muito louco isso? Então aquele que muito provavelmente serviria ao Senhor e o serviu, o profeta está na casa escolhendo o improvável, que é Davi. Porque Deus tem essa capacidade de chamar o provável e de chamar o improvável. Quando eu olho para a minha história, eu vejo Deus chamando o improvável. Eu vejo o Senhor restaurando o improvável. Eu vejo o Senhor restaurando o impossível. Eu vejo o Senhor tendo que trabalhar com um milagre muito grande para conseguir fazer com que o improvável aconteça. Quando eu olho para a vida da Ana Júlia, da minha filha, eu consigo enxergar o provável. Você pode se perguntar, por que eu? Presta atenção. Achando-se muito improvável. Você pode perguntar, por que eu? Achando que é provável. Sabe como? Dizendo, a minha filha pode falar assim, eu estou aqui porque minha mãe e meu pai são os pastores dessa igreja. O Dani pode estar se perguntando, eu estou aqui porque os meus pais são líderes nessa igreja. Vocês podem estar se perguntando, eu estou aqui por uma ou outra, eu não sei qual o motivo que você está aqui. Você pode ser uma possibilidade tanto provável quanto improvável. Mas eu estou aqui para te dizer o seguinte, não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto. Queridos, se vocês estão aqui essa noite, independentemente da tua história, independentemente de quem são os teus pais, o teu irmão, o cenário que você vive, a tua realidade, eu quero te dizer algo, você está aqui nessa noite porque o Senhor te chamou.
Eu posso ouvir um amém? Eu vou repetir. Você está aqui essa noite porque o Senhor te chamou. Eu vejo a vida de Samuel, o provável, de uma profundidade. Quando eu paro para pensar no cronos de Deus e na linha de Deus, que é uma linha que foge do nosso tempo, porque Ele passeia no tempo, né? A gente é acostumado com começo, meio e fim e tempo. E eu fico imaginando Deus, porque Ele passeia nesse tempo, nessa nossa linha, que para Ele tanto faz. E Ele vendo sempre o coração de Ana, clamando, gritando, angustiada. Mas o Senhor já via, Ele já enxergava. Eu acho isso tremendo. Que aquele profeta precisava nascer exatamente naquele dia, naquela hora, daquela maneira, exatamente do jeito que aconteceu. Porque mais para frente, ele seria aquele que iria restaurar a adoração de Israel. Foi um profeta que restaurou a adoração de Israel. Samuel poderia entrar em crise, não é? Dizendo: poxa, mas foi minha mãe e meu pai que escolheram por mim. Mas a palavra de Deus diz que desde muito cedo, ele ouviu a voz do Senhor chamando. A gente conhece essa passagem, onde o Senhor chama Samuel. Ele levanta e vai falar com Eli. Ele fala: não, não fui eu. Ele volta: Samuel, o Senhor está me chamando. Não, até que ele entende na terceira vez que era o Senhor chamando. E Samuel então entende o teu desígnio, o teu chamado. Aqui quando a palavra diz: eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e dê fruto. É muito interessante a multiforma do Senhor. É muito interessante porque você pode perguntar para o Senhor, no chamado dEle: por que eu? E Ele tem uma resposta. No teu contexto, na tua história, na tua realidade. Sendo aquilo que você é, da maneira que você está, vivendo a vida que você viveu, a bagagem que só você tem. O Senhor olha para você e diz assim: porque eu vos chamei. Porque eu tenho te chamado. Do mais improvável ao mais provável. José. Amo essa história. Gente, era irmão que não acabava mais. Eles eram em 12 no total. E o Senhor decide chamar José. Queridos, para pensar aqui comigo, cara. Quando a gente entende o chamado do Senhor nas nossas vidas, quando a gente entende que existe um desígnio para nós, muita coisa vai se levantar no meio do caminho. Entende? A gente é muito poeta. Eu não sei o que Hollywood fez com a gente, mas às vezes a gente pensa que a vida é que nem filme, sabe assim? Mas a vida real, ela é muito diferente.
quando a gente olha as histórias da Bíblia, e a gente vê, eu sempre digo isso, quando acabou a história e você olha a história de trás para frente, é tão simples falar da história de José, não é? Poxa, Deus honrou, José honrou Deus, Deus honrou José, José de escravo, preso, se torna governador. É muito simples. Eu já disse isso aqui antes. Do momento que José é jogado num buraco pelos irmãos, que desistem de matá-lo. Pensa, só esse cenário é terrível. Você pensa, você tem uns irmãos, você está lá trabalhando, esses irmãos pegam você, decidem te matar. Esse irmão começa a ouvir os irmãos discutindo, tipo, é melhor a gente não matar. Porque, cara, a mão vai pesar sobre a gente. Imagina, não é preocupado com o menino, não, eles estavam preocupados com eles o tempo todo. Não, então é melhor a gente não matar mesmo. Então vamos jogaram ele no buraco. Aí falaram, cara, não, vamos ganhar uma grana ainda em cima desse moleque. Vamos vender. Para pensar no sentimento dessa pessoa, desse menino. E de repente, ele é vendido como escravo, arrancado do núcleo dele familiar, tirado de todo aquele contexto, e dentro do coração desse cara, desse jovem, existia uma convicção, uma confiança, uma fé tamanha nesse Deus, que ele não esmorecia. Ele é vendido, ele vai para a casa de Potifar, e ali ele começa fiel ao Senhor, uma constância de fidelidade a Deus. A mulher tenta lá se engabelar com ele na fidelidade ao Senhor, dispensa. E é preso. Quantas vezes a gente já falou, eu fui muito tonta de ter acreditado. Eu fui muito bonzinho. Meu problema é ser bonzinho demais. Quantas vezes a gente se arrepende de fazer aquilo que é certo, que a gente quebra a cara? Pensa num piá que quebrava a cara toda hora e não desistia de fazer aquilo que era certo. E se torna então um governador depois de um perrengue. E esse perrengue perdura 14 anos. Mas ele confiava no chamado e no destino que o Senhor havia dito ao coração de José, através de sonhos. Davi, o menininho que ia lá, tocava harpa para o rei. Antes disso, cuidava das ovelhas do pai, mas adorava ao Senhor. Foi desafiado pelo gigante. Queridos, quantas vezes a gente fala, porque eu, Deus, eu sou o mais improvável. Quando Davi disse que ele ia enfrentar o gigante, ele foi conversar com Saul. Quando o Saul olhou para aquele menino, ele disse, não, mas espera aí, como assim? Põe aqui minha armadura pelo menos, tipo, para não te massacrar com uma pisada. E Davi tenta colocar aquela armadura e é pesada e é grande, o bichinho não consegue nem se movimentar. Ele fala, não, mas é porque é o Senhor que vai. E o mais improvável acontece. Que o menino vence o gigante e se torna rei de Israel.
ungido pelo provável profeta Samuel. Em alguns momentos da minha vida, eu perguntei para o Senhor: Senhor, por que eu? Em alguns momentos da minha vida, essa pergunta foi num momento muito triste. E eu não queria estar sentindo o que eu estava sentindo. E eu fiz essa pergunta: Senhor, por que eu? Tiveram outros momentos que o Senhor me chama e eu disse: por que eu? Do tipo, é muito grande para mim. E Ele respondia: porque eu vou à frente, eu é que vou fazer. E eu senti muito de compartilhar com vocês essa palavra, porque orando, foi tão claro que existem muitas pessoas questionando ao Senhor: Senhor, será que é comigo mesmo? Será que tem espaço para mim? Será que é isso mesmo? Será que é de verdade? Será que é isso, Deus? O quanto disso tudo é para mim? Eu orando, essa pergunta foi muito clara. Quantas pessoas em seus corações têm feito essa pergunta? O quanto disso tudo é para mim? O quanto das promessas, o quanto de tudo isso que é dito e falado é de verdade para mim? E o Senhor nessa noite quer... A gente precisa entender isso. Eu falei sábado passado. Enquanto a gente não entender esse chamado, enquanto a gente não se apoderar desse chamado, no sentido, eu creio, eu acredito, é o que eu quero, é o que eu decido, é o que eu escolho. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, é isso mesmo, é para aí que eu quero ir, é para onde o Senhor quer me levar, é o destino que o Senhor tem para mim. Enquanto esse posicionamento não acontecer, a gente não sai do lugar. Porque por mais que Ele chame, por mais que Ele diga, fui eu que escolhi, fui eu. O levantar e caminhar depende da gente. O levantar, se apoderar, pagar o preço, se firmar, estabelecer e dizer, tá, tô aqui. Como eu disse a semana passada, que eu sinto que o Senhor está aqui, gente, nesse ministério, alistando jovens para um exército que é dele, dizendo, serei linha de frente. Senhor, eis-me aqui, Pai, vamos lá, vamos lá. Por mais que eu queira, eu jamais conseguiria sozinha. O meu destino e o meu chamado, eu tenho tentado ser diligente todos os dias para cumprir. E para isso eu não dependo de você. Eu dependo do Senhor. Mas o teu chamado e o teu destino não depende de mim, depende de você. Decidir, se posicionar, levantar, enfrentar o que você tiver que enfrentar e prosseguir para o alvo, que é Cristo Jesus.
Essa semana, lendo aquela passagem da semente que cai em lugares áridos, secos. E o Senhor, então, Jesus vai fazendo uma parábola, dizendo que a semente cai em lugares de espinhos, que não tem como, que cai no lugar de pedra rochosa e não tem como. E aí eles ficam ali, ele fala assim: olha, eu quero explicar isso para vocês. Existem aquelas pessoas que recebem a palavra, mas logo em seguida ela esquece. Existem aqueles que nem chega a penetrar e logo seca e cai no lugar errado. E existem aqueles que têm uma terra que é afofada, que é pronta para receber, e esses permanecem. Nessa noite, queridos, que tipo de terra você quer ser? Quem você quer ser dessa história que Jesus conta? Sabe? É muito importante a gente parar para pensar. Eu amo fazer essas reflexões e levar você a refletir, porque não é para ficar aqui, não é? O que a gente aprende aqui, o que a gente ministra aqui, o que é falado aqui, é muito pouco. Não tem nada a ver com aqui agora. Esse é um momento da semente ser lançada. Só. É importante. Se a semente não é lançada, não existe semente. Mas é só o start do processo. O lance mesmo é o que você vai fazer com ela. O que você vai fazer com ela? Porque pode começar a semana e ela ser uma semana completamente diferente na tua vida, porque você entendeu que você carrega uma semente que não pode morrer. E que você tem que estar conectado com Ele para nutrir essa semente, para que permaneça e dê fruto, porque Ele fala: eu vos escolhi, vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes em meu nome eu vou-lo conceda. Uau! Como eu queria pedir as coisas para Deus e Ele me conceder. Ah, é? Permaneça. Permaneça. As pessoas costumam me chamar de mimada por Deus. As pessoas que me conhecem de perto tenho o costume de dizer isso porque o Senhor me mima e é verdade. Eu penso até aquilo que eu tenho que pedir, porque eu sei que quando eu peço, o papai me dá. Verdade. É muito sério. E Ele nos diz isso. Que se a gente permanecer, tudo aquilo que a gente pede, Ele vai dar, Ele vai fazer, Ele vai conceder. É muito gostoso receber daquilo que você pede para o Pai. Mas não é gostoso permanecer. Vou logo dizendo. Permanecer é difícil. É desafiador. Permanecer, cara, é muito difícil. Permanecer é muito difícil. Permanecer é muito difícil. Porque a gente é vulnerável, porque a gente oscila o nosso humor, porque a gente é gente, porque a gente ora quer uma coisa, ora quer outra, porque a gente ora parece ser mais espiritual, ora parece que a carne está gritando. Como permanecer é difícil?
Mas o Senhor pede para que a gente permaneça na dependência dEle. Sabe? Não é ser super-herói. Eu não sou isso. Eu sou tão falha, eu sou tão falha. Mas as minhas falhas eu deposito nos pés dEle e falo: Jesus, me ajuda, Jesus. Jesus, me ajuda. Tá difícil permanecer aqui. Ai, tá difícil. É só o que Ele precisa. É que a gente permaneça nele. Sendo quem nós somos, estando do jeito que nós estamos. Mas que nós possamos permanecer nele. Nele. Na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Porque assim a morte não vai nos separar. Não é até que a morte nos separe. É até que a morte nos una de vez. Permanecer. Porque sim, porque é com você, porque é você, porque Ele te chamou, porque é Ele que te capacita, porque é Ele que vai na frente, porque Ele já provou por A mais B, na palavra dEle, que os improváveis são aqueles que Ele mais usa. Se você tem se perguntado por que eu, é porque sim. É porque Ele que decide, Ele decidiu te escolher, Ele decidiu te chamar, Ele tem te chamado. Mateus, você sabe que Ele tem te chamado. Não é porque você tem um pai e uma mãe que fica no teu pé para você vir para a igreja. Deus tem algo para fazer na tua vida. É pessoal. Você não é neto de Deus. Deus não é vô de ninguém. Deus é pai. O relacionamento é vertical. É vertical. Ele quer governar as nossas vidas. Eu queria chamar o louvor para a gente cantar essa última canção. O fogo de Deus, ele não se apaga mesmo. A gente é que se retira da presença dele e esfria. A gente é que se distancia da chama e esfria, porque a chama dele não apaga. Porque a chama dele é acesa todo o tempo. E o Senhor, tudo que Ele quer nos aquecer na presença dEle. Tudo que Ele quer é fazer de nós como bolas de fogo lançados para incendiar onde nós estivermos e andarmos. Amém, Fábio? Você quer ser uma lança de fogo? Amém. Saiba que você está no lugar certo, na hora certa. Saiba que vocês não estão aqui pelo motivo que vocês acham que vocês estão aqui nessa noite. Seja ele qual for. Saibam que vocês estão aqui porque o Senhor quer falar contigo essa noite. Saibam que vocês estão aqui porque Ele decidiu que você estivesse aqui, porque Ele é soberano sobre todas as coisas, sobre tudo e sobre todos. Você crê nisso? Amém. Eu queria convidar então você a se colocar de pé. Se você é uma daquelas pessoas que eu tive um sentimento enquanto eu orava hoje à tarde, dizendo: Senhor, é comigo mesmo, Senhor, tem alguma coisa para mim? É para mim.
isso tudo é para mim? Se essa questão de alguma forma tem permeado o teu coração, se você tem se questionado se o Senhor tem algo para você de verdade, eu gostaria de orar por você nessa noite. Eu queria convidar você a vir aqui na frente que eu quero orar. Se você tem feito essa pergunta, se questionado, se Deus tem algo realmente para você. Tem alguém aqui assim? Se tiver, vem aqui, eu quero orar por você. Eu sei que tem, gente. Tem vergonha não, vem cá. O Senhor quer falar com você, Ele te chamou aqui nessa noite, Ele quer entregar algo para a tua vida, amém.